Olá pessoal, eu queria deixar aqui uma palavra de conforto. Ela se encontra em 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 16, que diz assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que nosso homem exterior se corrompa, contudo nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atendendo nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Aqui o apóstolo Paulo ele está falando sobre a promessa que todos nós, né, cristãos, temos de ver Deus, de um dia estar com Ele na glória, mas que antes disso nós passaríamos por tribulações. E eu fico pensando, estava lendo essa palavra agora, mais cedo, e eu fiquei pensando no que está acontecendo no mundo inteiro, né? Com esse vírus, essa tribulação, o mundo parou. E isso é um cumprimento da palavra, que coisas ruins iriam acontecer. E eu creio que Deus tem um propósito nisso. E o propósito de Deus era para que nós acreditássemos nessa promessa, porque muitos de nós, cristãos, não tem mais essa esperança, sabe? Muitas das vezes até vamos à igreja, até adoramos o nome do Senhor, até falamos línguas, louvamos, mas não tem mais aquela esperança. Eu vou porque não tem outra coisa para fazer. Resumindo, né? Não é porque realmente quer estar ali, porque realmente sente no coração, né? O desejo de buscar o reino de Deus, de eu vou porque eu sei que apesar de tudo que eu estou passando aqui, eu vou morar com Deus, eu vou pra glória, eu tenho essa promessa, eu tenho, né, que alcançar esse dia, eu tenho que chegar lá, eu tenho que fazer parte, né, dessa família que vai morar no céu. Não, a maioria dos cristãos hoje, na maioria das vezes, até o cristianismo deles é por puro, como podemos dizer? Porque todo mundo por pura moda, resumindo, né? Por moda. Hoje em dia as pessoas não estão buscando a Deus porque o seu coração tá inclinado para aquilo. E, não, eu não vou buscar a Deus porque agora eu tenho que fazer outras coisas, né? Eu não tenho tempo para isso, eu tenho que trabalhar, eu tenho que... E muitas das vezes eu fico pensando, será que Deus não permitiu isso para que as pessoas se dedicassem mais a Ele, para que as pessoas dessem mais credibilidade para a palavra dEle, para o que Ele falou, para que as pessoas acordassem? É como se as pessoas estivessem dormindo, sabe, anestesiadas, e não soubessem que Jesus, Ele está voltando, e Ele quer voltar, e Ele está esperando eu e você tomar uma atitude, fazer uma escolha certa. Ontem eu estava falando com a Milene, explicando para ela sobre as escolhas ruins e as escolhas certas de alguns reis. E nessa história, eu contei a história de 3 reis, que é o rei Saul, que foi o rei que foi escolhido pelo povo de Israel, né? O povo de Israel queria tanto um rei, e Deus, né, permitiu que Saul fosse então o rei do povo de Israel. E o povo de Israel escolheu ele porque ele era uma pessoa bem afeiçoada. É o que tem acontecido hoje em dia, né? Para você ser um pastor ou para você ser um obreiro, você tem que ter, né, uma boa aparência, você tem que ter
dinheiro. Então, tipo assim, hoje em dia as pessoas não estão muito ligadas se a pessoa tem unção, se a pessoa tem realmente, né, qualificações para aquele cargo, ou seja, se a pessoa realmente tá ali para poder fazer aquilo que é o que Deus quer que aquela pessoa faça, ou seja, é uma escolha de Deus. Não. Hoje em dia as coisas são escolhidas de uma maneira muito diferente. Eu me lembro que antigamente, quando eu era adolescente, para você fazer parte de um cargo, o pastor orava o ano inteiro. O ano inteiro, não é um mês, não, o ano inteiro, pedindo a Deus uma resposta para aquela pessoa que ele sentia vontade de colocar em certo cargo, um determinado cargo. Hoje em dia não, se eu vou com a sua cara, eu vou te colocar, né, como diácono, como presbítero, whatever. E não é assim, as coisas de Deus tá tipo assim, muito oba-oba. As pessoas não estão preocupadas, sabe, com a opinião de Deus. Engraçado, né? É até contraditório, porque a gente tá ali para trabalhar para Deus e as pessoas, a pessoa que menos está sendo consultada, né, sobre aquela obra, sobre aquele trabalho, sobre a casa dele, é o próprio Deus. Mas enfim, voltando aos reis. Então o rei Saul foi, né, o rei escolhido por Israel e tal, e Deus permitiu porque o povo de Israel queria tanto um rei. E ok, ele buscava Deus, ele pertenceu ao povo de Deus, né, e tal, então Deus permitiu. Só que acontece o quê? Ele era muito soberbo, o que acontece com muitos, né, líderes de hoje. Muito soberbo, não tinha humildade, covarde, né, covarde, não conseguia enfrentar nem os seus próprios problemas. E o que aconteceu? Por causa dessa sua soberba, quis passar a perna em Deus, como se ele pudesse, né? Então Deus deu para ele uma missão e ele fez essa missão incompleta. Não, Deus nem vai, né, perceber que eu praticamente, tipo, desobedeci um pedacinho, né? E guardei ali o rei que eu deveria ter exterminado junto com o resto que Deus tinha pedido. E ele escolheu, né, fazer aquilo que ele quis e não o que Deus tinha determinado para ele fazer. Então ele escolheu desobedecer ao invés de obedecer, e com isso veio a queda dele. Deus retirou o mais precioso que ele tinha, o mais importante que um rei poderia ter, que era a presença dele, que era a presença do Espírito dele na vida daquele rei. Aí o que acontece? Veio o rei Davi, um rei ungido, um rei escolhido pelo próprio Deus, não pelo povo de Israel. E foi o menor da casa dele. Quem é aquela pessoa, como alguns pastores costumam pregar hoje em dia, menos provável. O mais improvável das pessoas era aquele que Deus queria ungir como rei. Mas Davi também não fez tantas boas escolhas assim, não. Davi também desobedeceu dois mandamentos do Senhor. Um dele, o primeiro, né? Não adulterarás, não cobiçarás o que não é seu. E ele cobiçou, não só cobiçou, como tomou para si. E além de tudo, ele resolveu desobedecer mais um mandamento, que é o não matarás. E foi lá e se tornou um homicida, matando uma pessoa inocente. Por quê? Porque queria sua esposa. E cometeu esses pecados. Só que Davi, porém, Davi tinha um coração voltado para o Senhor. E mesmo ele sendo ser humano, pecador e cometendo esses erros, Davi tinha algo que agradava a Deus, que acalentava o coração do Senhor, que enchia de alegria o coração do Senhor, que era um coração arrependido. Davi se arrependeu. Davi foi até os pés do Senhor e pediu misericórdia do Senhor.
falou com o Senhor, tu me sondas, tu me conheces, sabes o que eu sinto dentro do meu coração, o Senhor sabe que eu realmente estou arrependido do que eu fiz, mas não tem como eu voltar atrás e consertar. Mas eu quero continuar daqui pra frente diferente, porque o meu coração está amargurado pelo que eu fiz, das coisas ruins que eu fiz, eu estou arrependido, minha alma está, né, ali destroçada pelas coisas erradas que eu fiz. E isso alegrou o coração do Senhor, porque Deus viu que aquilo ali era realmente do fundo da alma de Davi. Então, no entanto, que a palavra de Deus fala que Davi era o chamado homem segundo o seu coração. Por quê? Porque ele tinha um coração arrependido. Davi era perfeito? Não. No entanto, que ele cometeu, né, esses pecados horríveis aí. E mesmo assim, foi chamado de o homem segundo o coração de Deus, né? Então, isso quer dizer que tanto eu quanto você, por mais pecados ruins que temos, horríveis, né? Eu não sei que tipo de pecado você tem, mas eu já fiz muita coisa ruim na minha vida e que eu me envergonho, que eu não me orgulho. E mesmo assim, eu tenho essa esperança, sabe? De ler essa escritura aqui que Paulo falou em 2 Coríntios 4, né? A partir principalmente o versículo 18, e que ele fala que, tipo assim, que não atendendo nós nas coisas que a gente vê, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Ou seja, a nossa promessa, a nossa esperança é que nós sabemos que aquilo que Deus tem guardado para cada um de nós, mesmo apesar de sermos imerecedores, é eterno, é para sempre, não vai acabar nunca mais. Muitas das vezes a gente escolhe pecar porque pensa que aquele pecado vai trazer alegria pra gente, vai trazer felicidade. Só que é uma felicidade que vai durar poucas horas, poucos minutos, às vezes nem um dia não dura. Então é momentâneo, vai acabar. Mas a felicidade que Deus nos promete, ele fala lá em João 16:22, até agora nada, o seu coração ele está cheio de tristeza, mas a vossa alegria se transformará, o seu coração se encherá de alegria, e a sua alegria ninguém poderá tirar. Então, assim, uma promessa que Deus tem pra gente, que nosso coração agora tá triste, mas ele vai se encher de alegria, é uma alegria eterna que ninguém tem o poder de tirar. Sabe aquele dia que você se levanta assim toda, né, disposta, cheia de energia, cheia de alegria, e aí do nada vem uma pessoa e te fala alguma coisa que acaba com o seu dia, tipo, acabou com o seu humor, acabou com o seu dia, ali seu dia já não é a mesma coisa, porque aquela pessoa falou alguma coisa que deixou você, né, chateado, sei lá, decepcionado, e aquilo ali foi pra dentro do seu coração e você ficou, meu Deus, meu dia tava tão bom, e a pessoa estragou o seu dia. Então, assim, não vai existir mais isso, sabe? Porque nesse lugar onde Deus tem preparado para cada um de nós, se nós perseverarmos, né? Se nós acreditarmos, se nós confiarmos e apesar das aflições, apesar das tribulações que temos que passar, nós continuarmos firmes e perseverantes, nós vamos alcançar a alegria eterna, né? A alegria eterna, aquela alegria que lá em João 16:22 ele fala, ninguém, a palavra está assim, ninguém poderá tirar. Então, é uma promessa assim que eu tenho pra mim, eu falo que esse versículo é meu versículo. Toda vez que eu tô assim, desanimada, triste, angustiada, eu leio essa passagem e isso me lembra a promessa que Deus tem pra mim, sabe? A promessa que Deus tem pra cada um de nós, que mesmo a gente passando por essa tribulação, por essa tristeza, por essa aflição aqui na terra, ninguém vai poder tirar minha alegria jamais. Voltando aos reis, tem o terceiro rei. Esse também não fez uma escolha muito certa. E engraçado, sabe o que me deixa? Muitas das vezes, assim, eu me saboto, porque eu falo assim, gente, eu não tenho inteligência suficiente, eu não sou capaz o suficiente, eu não sei o suficiente da Bíblia. E tipo, às vezes alguém me dá oportunidade pra eu dar uma palavra, eu fico, gente, eu não sou capaz, quem sou eu, né, na fila do pão? Mas uma coisa que eu tenho aprendido com essa palavra, que eu aprendi essa semana através dessa palavra, é que
A inteligência por si só não é o suficiente. Sabedoria não foi um alvo ou um carro que levou o rei Salomão para o céu. Ele foi o rei mais sábio que existiu em toda a terra. Ele pediu para Deus sabedoria e Deus deu toda. A palavra de Deus fala que Deus deu toda a sabedoria. E mesmo assim, o que aconteceu? Ele fez escolhas erradas. Mesmo sendo a pessoa mais sábia de todo o universo, ele fez escolhas erradas. Ele escolheu mulheres estrangeiras, mulheres que adoravam outros deuses, e ele desobedeceu o mandamento mais importante da palavra de Deus, que é: adorarás ao seu único e verdadeiro Deus. O primeiro mandamento do Senhor, ao único Deus, ao único. E ele resolveu adorar os outros deuses, os deuses errados de sua esposa, os deuses estranhos de suas esposas. E isso derrubou Salomão. Mesmo com toda a inteligência, com toda a sabedoria, ele não foi capaz de resistir, né, aos pecados do mundo. Ele não foi capaz de perseverar e ficar firme somente em Deus, em adorar somente ao Deus único e verdadeiro. Né? Ele foi para caminhos tortuosos, ele seguiu suas esposas, mesmo com toda a inteligência do mundo. Então, muitas das vezes, quando você faz como eu não sou capaz, eu não consigo, você se menospreza, né? Você se diminui. Não, para Deus o que importa é aquilo que você acredita, é aquilo que Ele colocou dentro do seu coração, não é a sabedoria que você tem, não é a teologia que você tem, porque muitos teólogos aí, sábios, né, profetas de Deus, e aquelas pessoas falam assim: meu Deus, esse daí vai direitinho pro céu. Às vezes vai ser igual Salomão, entendeu? Vai ter uma hora que cai. A gente não conhece a fraqueza de cada um tem sua fraqueza, ninguém é perfeito. E essa é a realidade, ninguém é perfeito, só Jesus foi perfeito. Então, assim, e exatamente por isso que Deus permitiu Jesus passar, né, por esse propósito, por esse caminho de, lá igual em Filipenses 2:5 fala, né, que ele se esvaziou da sua divindade como Deus para se tornar em forma humana, se humilhando à forma humana, um Deus. Imagina, um ser todo poderoso como que fala, gente? Se desfazer da sua divindade para se tornar um ser humano, né? Um ser humano fraco, frágil, né? Sujeito a passar por coisas que nós, seres humanos, não somos às vezes capazes de lutar contra, né? Que é o pecado, que ele teve os mesmos sentimentos. Falar assim: mas Deus mesmo, ele tendo a forma humana, ele ainda era Deus. Sim, ele ainda era Deus, só que em forma humana, com todos os sentimentos que a gente tem. Jesus sentiu tristeza, Jesus sentiu como que eu te falo? Jesus sentiu alegria, Jesus sentiu tudo que a gente sente. Jesus foi tentado lá no deserto pelo Satanás, só que ele foi forte o suficiente para resistir às tentações do inimigo. Jesus chorou na morte de Lázaro, Jesus sentiu tristeza, era amigo dele. Mesmo ele sabendo que ia ressuscitar, naquele momento de ser humano, quando ele se deparou, né, com Lázaro morto ali, e vendo as suas amigas Marta e Maria chorando, o que aconteceu? Aquilo ali veio pro coração de Jesus como ser humano, e ele sentiu aquela tristeza, mesmo sabendo que alguns minutos depois ele ressuscitaria seu amigo, e ele estaria de volta à vida novamente. Então, assim, e Jesus também, ele também sentiu medo. Quando ele foi lá pro Getsemane, quando ele fala, né, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, né? Isso simboliza, isso significa que Jesus estava com medo. Ele sabia o que ele iria passar, porque esse era o propósito de vida dele, essa era a missão dele, mas ele como ser humano, ele sentiu em forma humana, ele sentiu medo também. Mas mesmo assim, ele foi forte
o suficiente para falar com Deus, não Deus, mas todavia eu escolho obedecer. Mesmo sendo humano e sentindo esse medo, eu escolho obedecer. Eu vou cumprir a minha missão, eu vou fazer o que o Senhor designou para eu fazer, porque para que essa palavra de Deus se cumpra. Ele era tão preocupado com o cumprimento da palavra que tem uma parte quando ele, lá na sinagoga, acho que é a primeira vez que ele vai falar, ele fala as palavras do profeta Isaías, e no final, quando ele lê, né, a palavra ali do profeta Isaías, ele fala, e hoje se cumpriu a palavra. Ou seja, ele estava tão preocupado com a palavra, porque a palavra é importante, porque a palavra é o nosso mapa. É o nosso mapa pra gente, pra quê? Pra gente conseguir chegar até onde ele está, até onde ele foi. Porque Jesus, mesmo sendo homem, ele morreu e ele ressuscitou, e hoje ele está aonde? Se eu e você resistir, né, às tentações do mal, do pecado, do inimigo, se a gente resistir, passar por essas aflições sem desistir, sem chutar o balde, a gente vai conseguir chegar até onde ele está. E olha que maravilha, é uma promessa que ele tem não só para mim, ele tem para todos nós. É para todos nós seres humanos, porque ele nos ama, porque ele nos escolheu para sermos vencedores e não para sermos derrotados. Só que muitas pessoas, elas se sabotam e elas se derrotam a elas mesmas. Então, elas esquecem dessa promessa e elas se acham incapazes de chegar até lá. Por quê? Porque é uma tribulação atrás da outra, agora esse vírus, meu Deus, e agora o que a gente vai fazer? E elas perdem a esperança. Não, isso é momentâneo, isso vai passar. É triste, é ruim, muitas pessoas estão morrendo, sim, mas é preciso que isso aconteça, igual Jesus falou, foi preciso que ele morresse na cruz. Quando ele fala para os apóstolos dele, né? Quando os apóstolos dele, não, mas eu não vou deixar que isso aconteça com você, tentando proteger Jesus. Jesus não precisava de proteção, mas, né, os apóstolos gostavam tanto dele que queria proteger. Não, nós não vamos deixar que isso aconteça com o Senhor. E Jesus falou assim, não, mas isso é necessário que isso aconteça para que a palavra do Senhor se cumpra. E eu penso que a partir do momento que está acontecendo isso no nosso mundo, ao nosso redor, eu tento refletir sobre isso, sabe? Que é necessário que essas coisas também aconteçam. Apesar de tão tristes, apesar de, né, isso abalar com a gente, abalar, né, até o nosso psicológico, né? Mas isso é para servir para a gente despertar. Nós cristãos temos essa missão, despertar para a palavra de Deus. Essas coisas estão se cumprindo, a palavra de Deus está se cumprindo, porque é necessário que se cumpra para que Jesus volte, para que ele volte e venha buscar a sua igreja, mas ele quer uma igreja santificada, ele quer uma igreja transformada. Como nós podemos falar que nós somos transformados se nós não estamos nem aí com a palavra de Deus? Sabe? Muitas das vezes a gente se importa, eu não tenho o que comer, o que eu vou fazer? Não vou ter trabalho. A palavra de Deus fala. Tá tudo aqui, as respostas estão tudo aqui na palavra de Deus. A palavra de Deus fala que do amanhã ele cuidará. Então basta você cada dia você vai vivendo, vai buscando a Deus, vai buscando transformação, santificação. Tem um hino que eu gosto muito, que as meninas gostam de ficar louvando às vezes aqui em casa, que é: ora um pouco mais, jejum um pouco mais, aproveita esse tempo para buscar a Deus, para buscar a presença de Deus, sabe, a unção de Deus. Que é isso que Deus está preocupado. Ele está preocupado com a sua inteligência, com a sua beleza, com a quantidade de dinheiro que você tem, com o status que você tem. Não, Deus está preocupado com a sua alma. Ele quer a sua alma, ele quer uma alma limpa, transformada, lavada e remida pelo sangue de Jesus. Ele quer de você, como um rei Davi, um coração transformado, quebrantado, arrependido. É isso que Deus quer de cada um de nós, que nós nos arrependemos das coisas erradas que nós fazemos.
sabe? Deus não tá buscando de você perfeição, porque Ele sabe que nós não conseguimos ser perfeitos. Ele tá buscando de vocês arrependimento, tá buscando de mim arrependimento, sabe? Arrepender das coisas erradas que eu falo, que eu faço, às vezes a gente fala assim, ai, é coisa mínima, sabe? Por exemplo, quando você pega e fala alguma coisa, você você tá estressado com o dia a dia, igual essa quarentena, você fica trancado dentro de casa, aí muitas das vezes você vai corrigir seu filho, você fala palavras pesadas pra ele, porque você já tá estressado, fica trancado dentro de casa, tá estressado com o dia a dia, criança brincando, gritando, brigando, e aí, quando você vê, você falou alguma coisa que, tipo, você amaldiçoou o seu filho, você trouxe palavra de maldição pra vida dele. E é isso que Deus quer, que você se arrependa. Você fala assim, ah, não, mas eu falei da boca pra fora. A palavra de Deus fala que o coração da gente, a boca da gente fala daquilo que o seu coração tá cheio. Então, se o seu coração, se a sua boca falou isso, profetizou maldição na vida do seu filho, porque o seu coração tá cheio de coisas ruins, tá cheio de lixo e precisa ser faxinado. Faxinado, aproveita essa quarentena e faxina, vai lá. Pega uma vassoura, sua vassoura, aqui a sua vassoura, ó, e limpa. Limpa toda a sujeira do seu coração, da sua alma, sabe, rancores que você tem. Aquelas pessoas que ficam não sei quanto tempo sem falar com os pais, quanto tempo sem falar com os irmãos, né? Da própria família mesmo, não fala irmão de igreja, não, irmão de sangue, né? Ah, não, mas é porque ele me feriu muito. Não, é sua família. A palavra de Deus fala que é o segundo, acho que o segundo mandamento, ou é o único mandamento com promessa. Honra seu pai e a sua mãe para que os seus dias se prolonguem na terra. Deus não está falando, honra seu pai ou sua mãe só se eles merecerem, não. Deus fala, honra seu pai, independente se eles merecem ou não. É seu dever, é sua obrigação honrar seu pai e sua mãe, entendeu? É um mandamento do Senhor, é uma lei que você tem que seguir. E isso não é só lá pro Velho Testamento, não. É pra nossa vida. Você tem que seguir isso pra sua vida. Se você quer que os seus dias sejam dias bons, você tem que fazer isso, sabe? Você tem que honrar o seu pai e sua mãe, você tem que honrar os mais velhos, você tem que honrar aquelas pessoas que sabem mais do que você. Gente, eu me maravilho quando eu tenho a oportunidade de sentar perto de alguém, né? Um ancião, uma pessoa assim, mais velha do que eu, que tenha não só sabedoria da Bíblia, sabe? Mas que tenha sabedoria de vida. Adoro conversar com velhinhos, por quê? Porque eu sei que eles têm experiência de vida para me passar. Eu sei que eles já viveram o suficiente, já sofreram o suficiente para me dar conselhos bons. De que adianta eu pedir conselho para alguém mais novo do que eu, que viveu menos do que eu, que teve menos experiências de vida do que eu, não só com Deus, mas de vida mesmo, sabe? Então, assim, aproveita essa oportunidade. Se você tem, né, um avô, uma avó, uma pessoa idosa por perto, aproveita. E suga essa sabedoria, sabe? Para sua vida, sabedoria de vida, de experiência de vida, honra, respeite, que Deus também vai te honrar no seu determinado tempo, porque é uma promessa de vida para mim, para você, para nós. Então, não vamos nos abalar com o que está acontecendo no mundo, não vamos nos abalar com essas coisas que estão acontecendo à nossa volta, porque isso é passageiro. E isso é necessário que aconteça para que cumpra a palavra do Senhor e assim Jesus possa voltar. Então, a nossa obrigação como cristão, a nossa missão como cristão é não desanimar, ser perseverante, buscar mais de Deus, buscar santidade de Deus, não se esvaziar. Jesus se esvaziou da divindade dele para se tornar um ser humano e assim morrer a morte de cruz, para que hoje eu e você pudéssemos nos esvaziar de nós mesmos, do nosso orgulho, do nosso ego, sabe, da nossa falta de perdão, né, da nossa falta de humildade. É isso que Deus quer. Deus quer de nós humildade, como Jesus foi humilde, como Davi foi humilde, ao ponto de, né, se humilhar na presença de Deus, pedir perdão, né, reconhecer os seus erros e tentar
fluir novamente, tentar recomeçar novamente. Deus quer isso de nós, um recomeço. Acho que por isso que Deus permitiu, acho não, tenho certeza, Deus permitiu tudo isso acontecer à nossa volta, no nosso mundo, ao redor de nós, essa tragédia toda, né, desse vírus, para que nós despertarmos e a gente reconhecer, sabe, os nossos erros, a gente olhar para nós mesmos, a gente parar um momento, né, do nosso trabalho, das coisas que a gente faz no nosso cotidiano e ver aquilo que a gente tem feito de errado. O que que eu tenho feito que tem entristecido o Espírito Santo? O que que eu tenho feito que tem me afastado da presença de Deus, sabe? O que que eu tenho feito que eu não tenho mais sentido a presença dele, que eu não tenho mais aquela ligação, aquela relação, né, de pai e filha com Deus. Porque é isso que Deus quer de cada um de nós. Ele quer um relacionamento verdadeiro. Ele quer que você volte a ter um relacionamento de filho e pai, porque Ele nos adotou e Ele nos ama. E Ele quer ter um relacionamento de verdade comigo, com você. Ele quer que eu e você se relacione com Ele, mas se relacione, sabe, tipo de colo, de contar os seus problemas, não só de pai e filho, mas de um amigo. Sabe aquele amigo, o seu melhor amigo, que você conta tudo da sua vida, todos os seus problemas, até aquelas bobagens, sabe, bobeira. Ah, não, esse daqui eu só posso contar pra, né, pra fulano, porque é minha melhor amiga, não vai me julgar, vai me entender e tal. Então, é isso que Deus quer, porque além de pai, Ele é seu amigo. E Ele quer que você acredite nisso, que você viva isso, que você tenha esse relacionamento com Ele, de pai e filha, e de melhores amigos. Então, eu quero deixar essa palavra, ficou até um pouquinho comprida, essa palavra para que você reflita, para que você reveja, né, a sua vida, o que você tem feito e qual é o seu objetivo. Qual é a escolha que você vai fazer? Você vai escolher como Saul escolheu, como rei Davi escolheu, como Salomão escolheu, como Jesus escolheu? Então tá aí, a escolha é para você. Você pode escolher se desesperar, descabelar com tudo que tá acontecendo, ou escolher confiar, esperar e acreditar, né? Ter esperança que a palavra de Deus vai se cumprir, que tudo isso vai passar. Fica aí para você, 2 Coríntios 4, versículo 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que não se não veem são eternas. E isso tá aqui na palavra de Deus, não é a Mislane que tá falando. Foi o Senhor. É o Senhor que falou para mim, para você. Então confia, não se atemorize. Descanse no Senhor. Busque a Ele. Busque mudar, busque ver o que você precisa melhorar na sua vida, que nós vamos alcançar. Isso tudo vai passar, isso é temporal, é triste, mas é temporal. E nós vamos alcançar, né, a promessa de estarmos com Deus num lugar que nunca mais vai ter doença, não vai ter vírus, não vai ter tristeza, não vai ter aflição, e lá só vai ter alegria, paz, tranquilidade. E é isso que eu quero pra mim. E eu espero que é isso que você queira pra você. Eu quero pra mim, quero pra minha família. E é o que eu tenho tentado. Eu creio que o meu chamado aqui na Terra é esse. Mostrar esse caminho pra minha família, pras minhas filhas. Mostrar pra elas que a gente tem uma esperança eterna. E que essa esperança é de alcançar algo maior, algo tremendo que nunca vai acabar. Que não se acaba, que com o tempo não se acaba com, né, coisas que acontecem no nosso dia a dia. É algo eterno, é pra sempre, pra sempre. Pra sempre você vai ser feliz, pra sempre você vai ter alegria, pra sempre você vai estar pertinho de Deus. E é isso que eu quero pra elas, é isso que eu quero pra mim, é isso que eu quero pro meu esposo. Então, é isso que eu quero pra você. Eu espero que você reflita nessa mensagem, nessa passagem da Bíblia que falou tanto comigo dentro do meu coração. Eu espero que fale com você também. E que isso faça alguma mudança na sua vida. Que a partir de hoje você escolha obedecer, escolha esperar em Deus, escolha não se desesperar, escolha confiar em Deus. Tá bom? Então fiquem com Deus e até a próxima pregadinha.